Acontece no dia 18 de fevereiro, no PSEG, o primeiro Rock Skills. O evento debaterá temas como as mudanças no mundo do trabalho, as novas gerações, inteligência artificial e reunirá entre as atividades palestra com Luiz Felipe Pondé. Para falar sobre isso e muito mais, eu recebo aqui nos estúdios da Jovem Pan News Piracicaba o Roberto Saques, da Rock Ensina Desenvolvimento Humano, e a Larissa Reis, RH do PSEG. Roberto, bom dia, muito bem-vindo ao Trilhas da Pan. Bom dia, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui novamente. Legal, Larissa, bom dia, muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Maravilha, gente. Então, no dia 18 de fevereiro agora, como eu falei, vai rolar o primeiro Rock Skills lá no PSEG. O que é esse evento? O que vocês estão planejando para esse evento? Já vi que tem uma programação bem grande, bem legal aqui. Esse evento ele reúne talvez a grande dor do mercado de trabalho atual, né, que é como lidar com esse impacto do mundo moderno que reúne, né, novas gerações do ambiente de trabalho, a chegada de uma tecnologia revolucionária, que é a IA, e os desafios que isso impõe, né, em termos de futuro. E aí a gente tentou transformar isso numa jornada que seja séria sem ser chata, ou seja, um evento que vai ter espaço interativo com inteligência artificial, testes de autoconhecimento, nós vamos trabalhar com gamificação, vai usar a metodologia da Rock Ensina, a trilha das cores, e trazer um rockstar, né, que era um pensador que está conectado com a história da Rock Ensina há muito tempo, né, porque é a base da literatura que a gente usa, tudo, e trazer para a comunidade piracicabana essa vanguarda desse tema. Eu acho que a gente está sendo, vamos dizer, idealizador de um movimento que o trabalho não tem mais como voltar atrás, né, que é acolher e ter esse convívio geracional com tecnologia junto, humano e máquina, e debater isso em alto nível. Então, essa foi a concepção da ideia, o sonho se realizou, e dia 18 de fevereiro, às 19 horas, estaremos no PSEG para receber todos que têm interesse em falar dessa temática. Legal, e pois é, Larissa, essa questão do choque assim, de gerações é algo muito presente atualmente, né? Como lidar com isso atualmente? É possível essa coexistência, né, de diferentes gerações dentro do ambiente de trabalho? Como trabalhar com isso? Olha, a gente é um pouco desafiador, né? Hoje no mercado de trabalho a gente tem diversas gerações atuando em conjunto e a gente precisa criar um relacionamento, um ambiente de respeito mútuo, de comunicação aberta. Então, eu vou citar um exemplo ali do PSEG, que a gente faz com as novas pessoas que estão chegando, e o quanto é importante que elas compreendam o nosso ambiente de trabalho. Então, a gente tem o Conexão PSEG, a gente designa padrinhos e madrinhas para receber essa pessoa que está chegando, para ela poder ser acompanhada durante os 90 dias ali de experiência. A gente tem o programa Explorar também, que acompanha durante esse tempo de 90 dias a pessoa. Ela participa de trilhas de aprendizagem com cursos, e aí a gente trabalha as competências mais importantes e que são cobradas ali pelo mercado de trabalho, né? A gente utiliza também a metodologia do teste das cores da Rock Ensina, que envolve autoconhecimento, que é muito importante que as pessoas conheçam os seus pontos fortes e os seus pontos a se desenvolver. E aí depois a gente tem as rodas de conversa que a gente promove sobre cultura e sobre comportamento organizacional com o pessoal da diretoria do PSEG. Então, eu acredito que criando esse ambiente da pessoa entendendo a cultura, conseguindo também se adaptar, a flexibilidade, são pontos importantes para a gente ter, e o respeito também, né, é importante para a gente ter essa coexistência ali e que o trabalho seja feito da melhor forma possível. Eu acho que essas são questões importantes no mercado de trabalho atualmente, né? Muito se fala sobre isso. Eu acho que envolve uma questão que é o autoconhecimento também, né? Eu acho que isso também é um dos focos aí do evento, é isso? É um dos focos centrais. Todos que forem ao evento farão o teste das cores da Rock Ensina, né? Então, ao comprar o ingresso, já vai um link, você faz o teste de perfil e ele te mapeia num arquetipo de cor. Você vai ter predominâncias em cores, das 4 cores, azul, verde, amarelo e vermelha. Então, quando você chegar ao evento, você vai ganhar uma pulseira com a sua cor. Você não vai saber exatamente onde que vai você faz antes, não tem um processo? Como é que fiquei curioso? Um processo. Muitas novidades aí. Ele é um teste rápido, e você faz no celular, ele vai levar uma média de 5 a 10 minutos. Na hora que você chega lá no evento. Vai ter a opção de fazer chegar, mas nós vamos enviar junto com o link do ingresso. Quem comprou já recebe o link, o ideal que consiga fazer antes de ir, e assim no credenciamento já recebe a sua pulseira. Ao entrar, por isso que eu disse que o espaço é interativo, a configuração do evento, ele vai confrontar esse estilo de evento, quer dizer, é muito quadradão, conservador, corporativo, onde você fica mais uma audiência que você mais recebe conhecimento do que participa. Ali não, nós vamos fazer talks curtos e ele vai ser um formato 360 graus arena no térreo. Então, nesse sentido, o palestrante fica no centro, as pessoas ao redor, e nós temos as 4 cores, onde você, em cada estação, vai aprender sobre você e suas cores.
E vai ter a condição dele interagir com uma estreia que a gente vai fazer, que é a inteligência artificial que faz o seu raio-x profissional via máquina, né? Então, numa troca ali com a inteligência, ela também vai falar qual o seu perfil atual em cores também. Então, a gente vai ter toda essa interação com o conteúdo e um grande intervalo para que haja relacionamento, conexões, um ambiente mais casual, informal, cercado de conteúdo, mas, como eu disse, numa formatação que não fica enfadonha e chata. Ou seja, é um evento com uma modelagem, vamos dizer, inovadora. Legal que é um formato aqui que incentiva a interação, né? Que além de você acompanhar palestras, ter conhecimento, você interage entre as pessoas, que eu acho que isso é muito importante, né? Sim, as pessoas elas estarão com a pulseira, né? Como o Roberto comentou, e aí eles então vão poder interagir com diferentes perfis e conseguir até perceber essas diferenças ali e até interagir também com pessoas que fazem parte do seu grupo de cor predominante. Então é bem interessante. Eu e a minha colega de trabalho, a Marielle, a gente vai fazer a abertura, né, participar ali do evento, fazendo a mediação, digamos assim. Então vai ser uma experiência e um evento incrível. Então, acredito que o pessoal vai gostar muito. Não, eu já estou querendo fazer a inscrição, já receber já a pulseira na hora que eu chegar, eu já quero ver tudo, já estou curioso, já vou querer Tem muita fazer coisa tudo... boa, muita coisa boa. Tudo isso na hora que eu chegar. E é legal, gente, que dialoga com um conceito, assim, até fazendo um paralelo aí com o nome da Rock Ensina, né? Que, claro, você faz a referência com eventos de rock e tal, que é o conceito da experiência, né? Quando a gente fala em grandes eventos, Lollapalooza, enfim, fala-se muito da experiência, né? Mais do que você ver um evento de rock, nesse caso específico, que é legal, o show, tem a experiência em si, o contexto todo de você estar no interior ali do evento. Eu acho que esse é um dos objetivos também, pelo que eu estou vendo, vocês têm trabalhado com isso também, nesse Rock Skills, né? Isso, no ensino e na educação, a Rock Ensina usa até princípios do que a gente chama de gamificação. Que é muito contemporâneo, inclusive. Que é muito contemporâneo. E eu, como sempre gostei muito de música, quadrinhos, games, e consumo muita cultura pop, além do lado acadêmico, acho que essa inspiração trouxe essa ideia. Eu joguei muito Guitar Hero, Rock Band, Sim. Então as cores acho que vêm comigo sensorialmente de outros tempos. E ao fazer a sala de aula, aprender em cores, com conteúdo sério e profundo em pouco tempo, gerou muita conexão com as novas gerações. E a ideia do evento era um pouco fazer o que a geração Z está fazendo com o mercado, romper com os padrões do mercado tradicional. Por isso que está gerando muito choque. Então, de certa forma, ele está dizendo assim, ok, o formato de vocês funcionou muito bem até aqui, só que agora nós queremos um novo tom. A gente quer participar, a gente quer estar inserido, a gente quer movimento, a gente quer trabalho misturado com vida pessoal. Não precisa ser só o trabalho, como as gerações. Nós queremos também trabalhar para viver. Então, nesse espírito, acho que a Rock Ensina consegue conduzir ensino assim. Eu fui um professor que fui sempre muito atento a isso. Também tenho filhas dessa idade, quer dizer, a minha geração já usou bastante tecnologia, nós somos, né? Sim, Você citou aí, nós estávamos vendo as matérias culturais, o Nirvana nos anos 90, rompendo com as gerações anteriores, Sim. a chegada da indústria do game. Então, tudo isso sempre me influenciou. Até que eu falei, poxa, eu tenho que fazer esse evento. A ideia até já tem aí talvez mais do que 4, 3 anos atrás, quando eu idealizei a Rock Ensina. E o PSEG foi o grande incentivador. Então, assim, foi o CEO, o Daniel, teve muito visionário. Ele observou e falou, cara, isso é muito legal, vou te apoiar, vamos fazer isso juntos. Então, quer dizer, foi a fusão de uma instituição que foca em educação com inovação, uma startup que vinha fazendo isso no trabalho de sala de aula e percebia que isso era uma linguagem que os jovens aceitam mais. Surgiu aí o Rock Skills. E o Rock Skills, e falando também da Rock Ensina, né, que é essa startup, ela vem disso, dessa paixão que você tem aí, que você falou por cultura pop, por quadrinhos, por rock. Fala que eu super me identifico também, tamo junto nessa. Tamo junto. E vem dessa também, dessa linguagem que eu acho que traz muito para você em termos de conhecimento, em termos de querer vivenciar o mundo. Vem muito disso também? Vem muito disso. Eu acho que ela é a definição, o rock que vem da musicalidade, da atitude, mas também é o rock de aprender e o rock que você não necessariamente só aprende nos livros. A diversidade de outros conhecimentos, de outras ciências ou culturas, aqui nós falamos do programa cultural, ela te dá subsídios para você lidar com o mercado de trabalho que você nem imagina como. Ontem eu tive com um jornalista e comentei com ele, eu falei, olha, ele chama Vitor Hugo. Eu falei, nossa, é o título do autor de Os Miseráveis, sim, né? Sim. Ele falou, nossa, eu nunca li o livro. Eu falei, cara, esse livro vale mais talvez do que 10 livros de liderança sobre a natureza humana. Inclusive autor de textos que foram musicados, né? O Vitor Também. Hugo, acho que pelo Frejá, se não me engano. Sim, pelo Barão Vermelho, referência, enfim, né, referência em termos total. do romantismo. Então, você vê, você pode aprender, né, na cultura romântica, você pode aprender no videogame, você pode aprender no livro, a série, o filme ensina. Então, eu fiz um arcabouço de repertório, além da literatura, que é muito importante, o academicismo, mas esse arcabouço faz o aluno se identificar pelos testes de autoconhecimento e ele vê que é respeitada a individualidade dele. Porque você pode ser, né, do funk, você pode ser do sertanejo, do rock, do punk,
do hip hop, e a escola te ajudando a compreender isso, e você se inserir numa narrativa de ensino que você se conecta com o que está sendo falado e acha o seu arcabouço, a sua âncora, você desenvolve com mais prazer. Ou seja, educar e ensinar ou aprender pode ser legal também, e isso te torna a sua rocha, para fechar o conceito de rock, também é de rocha. Se você tiver mais repertório, não te garante sucesso, mas ele te protege dos dias mais difíceis, vai te proteger nessa jornada, que é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Sim. Então essa é a ideia da rock. Ela é comportamental também, mas com cultural e com conhecimento junto. Cara, sensacional, gostei muito desse conceito. E o Roberto falou uma coisa, Larissa, que eu acho muito importante e fundamental, é o respeito à individualidade, né? Dentro do ambiente de trabalho, ambiente educacional, enfim. É um desafio lidar com isso e a que ponto você preservar a individualidade das pessoas, isso pode maximizar o trabalho, maximizar os efeitos ali num ambiente de trabalho. Quão importante é você respeitar a individualidade de uma pessoa dentro do ambiente de trabalho? Certo. Olha, como que funciona, né? Eu vou falar assim por parte da minha experiência mesmo. A gente tem o coletivo, então a gente tem que entender as necessidades de todo mundo, ponderar sobre isso, porque a gente tem que pensar no bom senso, na questão do respeito, né? Que a gente sempre pauta. O PSEG é muito disso, de segurar a porta do elevador, de dar bom dia, boa tarde. Então todo mundo, quando vai no PSEG, se sente, né? Sente essa receptividade. E quando a gente fala de gerações e essa troca, você aprende muito. Então, aqui nessa conversa de vocês falando coisas que eu nem sei, Victor Hugo, alguma coisa assim do tipo, eu não fazia a mínima ideia. E aí a gente acaba aprendendo. Então, tem muito dessa troca de você aprender com as gerações, a geração X, a geração Baby Boomer. E aí eles aprendem com a gente aprende com eles também. E essa questão da individualidade também, ela é preservada, é importante que as pessoas tenham essa sua identidade. Então, conhecendo, tudo parte mesmo do autoconhecimento. Porque conhecendo, você sabe dos seus limites, você também consegue compreender o outro e até que ponto você pode ir ou não. Então, a gente sempre pauta pela parte do respeito mesmo, e aí a individualidade entra nisso também. Muito legal, a gente tem temas muito contemporâneos abordados aí no primeiro Rock Skills, que vai rolar no dia 18 de fevereiro. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente segue falando sobre o evento, vamos falar um pouquinho da programação, vamos falar sobre a aguardada palestra do Pondé, tem muita coisa legal para a gente falar, não sai daí. Estamos de volta com o Trilhas da Pan, aqui pela sua Jovem Pan News. Hoje recebendo o Roberto Saques, da Rock Ensina, e a Larissa Reis, RH do PSEG, falando sobre o primeiro Rock Skills que vai rolar no dia 18 no PSEG. Gente, a gente falou bastante sobre alguns temas aí que circulam aí o evento, né? Vou falar um pouquinho agora sobre a programação desse dia 18 do primeiro Rock Skills. Então, a partir das 6h30, às 18h30, né? 6h30 da tarde, a recepção. Às 19h20, 7h20 da noite, acontece Rock Talks com Velozes e Furiosos, Conexões Humanas em Negócios Acelerados, com a Karen Barreira. Às 19h35, 7h35 da noite, o tema abordado vai ser o poder da serenidade, sabedoria criativa em tempos de IA, inteligência artificial, com o Daniel Sonoda, o CEO do PSEG. 7h50 da noite, o tema é Tirania das Métricas, a arte de fazer mais com menos, com o Leopoldo Saboia, CFO e RO, no São Salvador Alimentos, né? Que eu acho que era aí do currículo dele. Rock Talks às 8h05 da noite, com Gerações em Ebulição, um novo RH para uma nova geração, com o Roberto Saques aqui presente. Às 8h20 tem ali o networking, né? Um momento de coquetel, networking para a galera trocar ideia, trocar contatos e poder participar de toda essa experiência aí que a gente estava conversando no primeiro bloco. E às 9h da noite a palestra magna, o aguardado evento, a aguardada palestra com o Pondé, intitulada Os Desafios das Mudanças, Novas Gerações, IA e o Futuro do Trabalho, com o Luiz Felipe Pondé, filósofo, escritor, ensaísta. Gente, como é que foi o processo de curadoria para definir aí as palestras, para definir os temas abordados? Como é que vocês chegaram nessas palestras, nesses temas abordados diretamente? O primeiro ponto que a gente tinha de partida eram as 4 cores, né? Como cada cor na Rock Ensina fala de um tema, por exemplo, o vermelho é vendas, amarelo é criatividade e inovação, o azul é gestão e planejamento e o verde é humanas. Esse já era um princípio que eu tinha, que eu teria que distribuir a temática com cores. Esse era um pressuposto.
E eu buscava, né, um rockstar também, né? Essa era a ideia. E o Pondé tem uma história aí que ela, de novo, a contingência, a providência, o trabalho, caminhando juntos, eu conheço desde quando o professor no Dom Bosco, Assunção, aqui na Faculdade Dom Bosco. Então eu trouxe ele lá nos primórdios dos anos 2000 para fazer uma palestra, a gente se conectou. Sempre fui, né, leitor voraz dos seus livros, uso muita filosofia na base da Rock Ensina. Então a gente foi trocando conexões. E quando veio a pandemia, né, e eu fundei a Rock Ensina talvez no pior momento da nossa história recente, né, quando tudo teve que virar digital. Foi durante a pandemia? Foi durante a pandemia. Ela surge basicamente, acho que 13 de maio de 2020 foi um insight, né? Eu comecei no momento que o mundo estava acabando ali. O mundo estava acabando. Eu falei, bom, vou tentar criar algo aqui para me, né, ocupar, porque professores, em geral, aulas acabaram, os treinamentos empresariais foram todos suspensos. Eu, na época, ainda chamava metodologia das cores, eu perdi 90% do faturamento, em março de 2020. E aí que eu falei, vou aproveitar para organizar o que eu não consigo fazer na correria, né? Então, eu comecei a juntar, eu já tinha as cores, escrever umas coisas, ouvir uma música, falava, pô, o rock ensina. Aí eu ouvi um livro, o livro ensina. Comecei a fazer uma série pessoal, e aí eu fiquei com isso, falei, pô, isso é sonoro, né? Rock ensina, e concebi. E chamei o Pondé para fazer a live de lançamento ali na virada de 2020 para 2021 comigo. E ele, pro bono, veio para a live. Então, foi uma baita live, está até no YouTube da Rock Ensina, que fala sobre ansiedade, inteligência emocional naquele caos. Uhum. Então, essa conexão se deu, o tempo passou, né? O mundo foi, né, aí retomando suas estruturas, os treinamentos voltaram, a Rock Ensina foi caminhando, muita aula de máscara, toda aquela história. E quando, no final do ano passado, já com o PSEG, com o parceiro, eu falei para o Daniel, tem um evento na manga que eu acho que a gente tem que ser vanguarda e soltar isso na frente de todo mundo, porque é a linguagem do futuro. E o Daniel, muito visionário, falou, vai. E aí eu citei para ele, eu tenho uma grande conexão com o Luiz Felipe Pondé. E ele foi uma pedra fundamental na nossa história. Posso tentar convidá-lo a trazer? Ele apoiou. E aí, dia 7 de janeiro, eu fechei com ele. Quer dizer, tudo muito recente. Eu comecei a conversar então com foi ele. ontem, Foi ontem. Eu passei entre o Natal e o Ano Novo fazendo a conversa e negociação. No dia 7 encontrei com o Daniel. Daniel, como sempre, né, um grande inovador, visionário, falou, vamos trazer. E aí que desbravou tudo isso que você está vendo agora. Então, é assim, tempo recorde, contingências, e ele tem esse papel. Acho que ele é o pensador, né, que consegue conversar com o grande público, mas numa consistência muito sólida. Ele é muito inteligente, tem um repertório vasto, e esse é o princípio, né, que seja uma educação que colabore. E um conteúdo que ajude também com elementos práticos, dicas, num tom já da filosofia, né? Porque como nós somos de humanas, por exemplo, na escola, e humanas é um princípio também forte no PSEG, essa história do respeito, né, da educação, de você ter pluralidade e convivência, ele acho que abarca, né, ele engloba tudo isso numa pessoa. É legal, e o Pondé, eu já tive a experiência de ter assistido uma palestra dele e já ter o entrevistado também. Então, é aqueles caras que você aprende conversando, né? Tipo, eu costumo falar que num bom dia você aprende muito, você dá o bom dia para ele, a resposta você já aprende muito, né? O cara que tem muito a oferecer. E é muito legal. E falando do seu talk especificamente, Roberto, queria ouvir você e também a Larissa nisso. Você vai abordar gerações em ebulição, um novo RH para uma nova geração. A nova geração que você fala, geração Z, atual, é isso? É necessário um novo RH, é isso? Na verdade, é uma fala que evoca a ideia de que muitas coisas estão sendo ressignificadas principalmente do ano passado para cá, né? Tanto é que agora se intitulou Quem Nasceu Nesse Ano já uma nova geração. Né? Então passa a ser a beta, né? Se não me engano, é a nova geração que nasceu agora. Nesse impacto de revolução, a ideia é exatamente falar com as novas gerações, mas compreender que todos nós, as 4 gerações que compõem a força de trabalho atual, precisam entender esse contexto de como educar e ensinar a partir de agora. Né? Então é como se fosse uma ideia meio de um marco zero, que a gente teria que reaprender, validar, trazer conceitos também da velha guarda para o momento atual, mas incorporar muito do novo, e isso gerar essa nova ideia. Né? Então, a ideia, vamos pensar, é como se a gente encapsulasse 5 gerações numa só. Porque é a primeira vez na história da humanidade que nós temos os 5 juntos. Nunca aconteceu de você ter 5 gerações convivendo juntos. Eu estou considerando os veteranos, muitos já têm aí mais de 80 anos, né? Muitos não estão mais entre nós, mas é uma geração que o valor dela na formação dos X, dos Y e dos Boomers é muito grande e impactam os Zs também. Então, nesse arcabouço, pode ser que essa nova geração é a combinação das 5. Basicamente, essa é a ideia.
Carissa, do ponto de vista do RH, como trabalhar com 5 gerações, como o Roberto falou, numa só, é um desafio a mais? Como trabalhar dessa forma? Olha, a gente sempre está se atualizando. E aí eu vou citar recentemente o que a gente desenvolveu ali no RH do PSEG. Em parceria com a Rock Ensina, a gente colocou todo mundo para fazer treinamento voltado para Rock Skills. Então, a gente aprendeu ali sobre gerações, e aí tem o teste de gerações pela Rock. A gente fez o teste das cores, e a gente, depois de ter feito o treinamento, que a gente teve 24 horas ali de conteúdo só presencial, né, sem contar a parte de plataforma, as atividades online, a gente conseguiu agora desenvolver um ambiente de trabalho mais produtivo, eficiente, que a gente consegue entender um ao outro, né? E também essa questão de geração a gente consegue observar ali nitidamente. Então, a gente vê as pessoas que são mais tradicionais, mais conservadoras, as pessoas que são mais despojadas, né? Que têm coisas mais práticas, né? São mais práticas, mais objetivas. Então, a gente tem essa mescla no dia a dia e acaba sendo interessante. Quem gosta, assim, dessa coisa de dinamismo e que tem esse olhar voltado para as características das gerações e consegue compreender no ambiente de trabalho, nota e é perceptível que a gente tem que viver em harmonia, a gente tem que aprender com o outro e, às vezes, uma pessoa tem dificuldade com alguma tecnologia, por exemplo, a gente está ali para ajudar, assim como também a gente, às vezes, vai precisar de algum conselho, alguma coisa que a gente não sabe lidar, e aí essas pessoas estarão ali para nos ajudar também. Então, com esses programas de desenvolvimento que tanto a Rock Ensina possui, quanto o PSEG na questão de educação pode proporcionar também, por exemplo, treinamentos em company mesmo, personalizados ali, você consegue exercitar isso no ambiente de trabalho. E cada vez mais vai ser cobrado isso, porque o mundo está mudando, tudo está muito rápido. A gente vê também o movimento da geração Z, que é a qual eu pertenço, de dar pausas na carreira simplesmente para uma mini aposentadoria, que eu li recentemente numa matéria, saiu em janeiro de 2025, que fala que a gente pausa o trabalho, vai curtir a vida, descobrir novas coisas, novas paixões, enfim, e aí depois a gente volta e ainda às vezes a gente está se descobrindo sempre. Então, tem muito desse movimento. Enquanto as outras gerações, a gente já vê que tem mais essa questão de estabilidade. Então, a gente consegue notar esses tipos de tendências. O Roberto também tem alguns dados também que a gente levantou lá no PSEG em relação a isso. Eu não sei se você quer comentar também, que a gente aprende muito também com o Roberto, né? Ele traz bastante conceitos para a gente, então é bem interessante. Quero saber, Roberto, quais são os dados? Esses são dados de 2024 que a gente reuniu sobre a geração Z. São muito recentes. Bem recentes. Ano passado, e a gente fez um extrato. Geração Z são aqueles com menos de 29 anos hoje, tá? Nascidos entre 96 e 2010. O que se sabe no PSEG, assim, o colaborador PSEG, 48%, chega a quase 50%, são da geração Z. Então, o PSEG pode dizer que é um ecossistema de fato, que a força do trabalho mais importante ali, ou mais presente, são os Zs. Por isso que essa caracterização é muito importante. Z até 29 até anos. 29. Tá. Então, vamos dizer que é uma equipe bem jovem, né? As demais gerações estão nos outros ali, 50% a 60%. Nesse um ano, o que nós descobrimos, é um dado interessante, que das demissões ou desligamentos, né, 15% foi geração Z. Os demais, os outros 85% foram das outras gerações. O que comprova aí que a linha do PSEG, né, de fidelização, a forma que conduz, é um caminho que aponta muito o que a gente vai falar no Rock Skills. Quer dizer, o Z, quando ele vence o primeiro ano, há uma tendência talvez maior de lealdade. Mas também tem apontamentos que dizem que a média de tempo de expectativa do Z numa empresa é de 3 anos. Então, a gente tem aí um intervalo, que é o desafio das empresas atuais em como compreender ou acomodar isso. Esse é um ponto. E aí, um outro indicador, que daí sim é mais de atenção, é que dessa amostragem, 40% dos Z, se eu não me engano, que são aqueles que hoje têm menos de 29 anos, 40% deles estão hoje desligando-se da empresa com menos de um ano. Então, 40, 50. Então, esse é o ponto de atenção. Se passar de um, há mais chance de lealdade. Mas você tem que cuidar muito da integração e do primeiro ano. É o período que talvez, isso eu estou fazendo na Rock Ensina com os meus, porque a gente tem a nossa equipe e também temos os PSEGs, que é a turma de RH, também fazendo o mesmo. É que você, gestor, você empresário, você que lida com esse público hoje, dê 3
Coloque 3 assim, prioridades na sua gestão, além dos aspectos resultadistas. Porque é óbvio que o capitalismo vai olhar muito para o viés de entregar e resultado. Mas cuide do meio humano da jornada, que eles pedem hoje. Mais comunicação e feedback, mais apoio. Eles não querem só apoio técnico, eles precisam de apoio emocional e mais empatia. Porque nessa história toda, que para nós que somos talvez uma geração que já é feita na ideia do trabalho, passou por muita coisa, tem uma idade e uma sabedoria mais avançada, talvez seja mais simples, não digo que é simples, mas talvez seja algo que a gente passe com um pouco mais de facilidade, o impacto da pandemia, que fez 5 anos neles, de privá-los da formação e desenvolvimento numa era extremamente jovem, tem um rescaldo. E é a primeira vez, saiu um estudo agora em Londres, está todo mundo aqui no mercado internacional falando o seguinte, é a primeira vez que essa geração tem a perspectiva de construir carreira. Tá, agora eles olham para frente, lembra que a gente falou, né? Sim. Ali em 2020 parecia que o mundo acabou. Agora eles olham e falam, pô, existe um mundo. Então agora eu posso pensar em carreira. Só que também tem um viés de eles também pensarem muito neles como carreiras pessoais individuais. Então, esse ecossistema, esse entendimento é o debate do Rock Skills, porque o PSEG é privilegiado por ser um instituto feito por professores com visão de educação extremamente vanguarda. Ele está na vanguarda desse debate. Porém, se a gente olhar o empresário que está ali na escassez, numa empresa menor, na indústria, numa situação que ele não tem, às vezes, muito recursos, tem que achar soluções talvez mais práticas que ele possa aplicar, mas para já começar a pensar nisso, porque essa dor já se espalhou. Se você pensar no conflito geracional, ela já está nas famílias, nas pequenas empresas, nas médias, nas grandes, nas multinacionais, e no mundo, no debate mundial. Aí é hora de falar disso de uma forma que possa ajudar não só o grande, aquele que está mais preparado, mas também quem mais precisa. E é importante, pegando algumas coisas que você falou e fui lembrando aqui, é importante que as pessoas participem desse evento, porque a gente tem hoje a dor de retenção de talentos. Então, é um pouco difícil, e aí a gente sempre tem que estar buscando novas coisas. Então, por exemplo, hoje, se antes não se falava tanto de ESG, tanto de saúde e bem-estar, hoje o foco, existem áreas que cuidam só disso. Então, tem uma dedicação, você vai vendo um movimento crescente nas empresas de mostrar também para todo mundo práticas sustentáveis, criar conexão com a cultura também, porque antes a pessoa, olha, o trabalho que eu tenho é esse, o salário é esse, você vai fazer isso e aqui é seu lugar de trabalho. E aí hoje não, as pessoas precisam se identificar com a cultura, ver se faz sentido com ela, né, com o que ela pensa, com o que ela espera. E aí, sim, você consegue ter aquele colaborador ali com você. Então, é um desafio para as empresas, para os profissionais de recursos humanos, principalmente de recrutamento e seleção, em manter essas pessoas e também recrutar essas pessoas. Porque se você não tiver atrativos, coisas que você mostra que você se importa com a pessoa e com o mundo, você não consegue trazer esses profissionais, esses talentos e manter na empresa. Temas fundamentais a gente abordar e muito contemporâneos no mercado de trabalho, no mercado educacional hoje em dia. Primeiro Rock Skills, que vai rolar no dia 18 de fevereiro no PSEG. Para quem, amigo ouvinte, que está acompanhando aqui agora a entrevista, quer participar, quer estar lá, como fazer para se inscrever? Site da Rock Ensina, rockensina.com.br. Ali você tem um link que leva para a página com toda a programação, ingressos disponíveis, informações adicionais. E, quando possível, também conhecer ali o Parque Tecnológico, ali que vai acontecer o evento. O Rock Ensina está no 2º andar. Larissa, né, e a equipe do PSEG também está à disposição para acolher a todos. Nas redes sociais também tem todas as informações, tanto da Rock Ensina quanto do PSEG. Estamos à disposição para receber a comunidade e trazer essa temática para o debate e para soluções também para essas dores, mas que também tem muitas virtudes e coisas boas aí nesse debate, muita riqueza e muita transformação. Uma informação importante, os ingressos já estão acabando, né? É bom correr. Exatamente. Público externo, eu acho que agora é a hora para você estar conosco, e são as últimas vagas que restam para esse encontro com o Luiz Felipe Pondé, gamificação, interação com IA e grandes palestrantes. E conhecer o PSEG também. O pessoal usa muito o Instagram, então é só colocar lá @rockensina que já vai conseguir ter acesso às informações de programação, do ingresso, o valor, comprar ali rapidinho. E não percam essa oportunidade. Maravilha. Então, repetindo, o primeiro Rock Skills, que vai rolar no dia 18 de fevereiro no PSEG, com a palestra aí com o Pondé e toda uma programação muito interessante, muito contemporânea. O nosso horário, infelizmente, está chegando ao fim. Roberto, obrigado, cara. Obrigado pela presença, obrigado pela aula aqui. Muito legal trocar essa ideia com você. Obrigado, Rafael. Parabéns pelo programa e obrigado, ouvintes. Um prazer sempre estar com vocês. Maravilha, Larissa, muito obrigado pela presença aqui, pela nossa troca. Obrigada, eu adorei esse momento e também adorei
falar aí com o pessoal de casa. Acredito que vai ser muito promissor isso. Legal, um agradecimento especial também à Silvana, assessora de comunicação do PSEG, que permitiu essa entrevista, que fez o meio de campo aí para a Larissa e para o Roberto estarem aqui. Muito obrigado. Manda o nosso abraço para o Daniel e para toda a galera lá do PSEG. É sempre um prazer recebê-los aqui no Trilhas da Pan. Um agradecimento especial também ao Bruno Alves, sempre aqui dividindo a bancada comigo no Trilhas da Pan, responsável também aí pelos trabalhos técnicos. E um agradecimento mais do que especial a você, amigo ouvinte, a você, amigo espectador. A gente faz esse programa com muito carinho para você.